Olá, bom dia. Bom dia, que prazer estar aqui novamente. E hoje, para a gente conversar sobre constelação familiar. Pois é, um grande ponto que a constelação, eu acredito, que a constelação vem a contribuir para a nossa vida é essa compreensão maior do papel do pai e da mãe aqui na nossa vida adulta. Mas não o pai ou a mãe de hoje, né? Para quem tem aí os pais ainda vivos. Mas sim, aquela estrutura que eu tenho aqui na minha mente de tudo aquilo que eu vivi com o meu pai, com a minha mãe, ali ao longo de toda a minha vida, ao longo da infância, adolescência, talvez até antes, né? Fecundação, gestação e por que não, né? Então, hoje, dentro desse quadro Constelação com Responsabilidade, eu quero trazer para você a reflexão a respeito do papel do pai e da mãe no ir para a vida. Em meio ao pessoal que se interessa, que trabalha com constelação, e até muito nitidamente na obra de Bert, em diversos pontos, né, a gente vai encontrar lá Bert argumentando que o pai é o responsável por empurrar o filho para a vida. A energia do masculino. Ok? Verdade. Mas será que é tão simples assim? Bom, já trago a resposta. Não. Porque se não tiver havido algo da mãe anteriormente, isso do pai empurrar para a vida, não vai funcionar como deveria. Então, a minha reflexão de hoje é muito baseada nessa linha de pensamento. Será que o ir para a vida, ele é tão simples assim? É só eu tomar o meu pai? Não, não é tão simples assim. É toda uma estrutura que vai gerar o fenômeno de se sentir segura, fortalecida para, de fato, ir para a vida e promover realizações. Bom, tendo dado esse recado inicial, vou prosseguir para um segundo recado. Eu vou falar teoricamente, tá? Porque é importante a gente entender a teoria. Entretanto, a minha fala aqui talvez vai acionar algo na mente de alguém que me ouve no sentido assim. Mas Inês, a minha mãe não fez isso aí que você está falando para mim. Mas Inês, o meu pai não fez isso aí que você está falando. Então é por isso que eu tô do jeito que eu tô na minha vida. Tá, provavelmente sim, ok? Mas o meu objetivo com a minha fala aqui hoje é você entender a teoria. É você entender o caminho que você, no hoje, o adulto, a adulta que você é no hoje, qual é o caminho que você deve seguir?
E sim, existe sim uma ordem sistêmica a ser respeitada. Existe sim algo aí referente a pai e mãe que, quando a gente olha com respeito e gratidão, a despeito de terem sido como foram para você, tá? Mesmo que tenham sido pais bastante disfuncionais. Ainda assim, o benefício é muito grande quando você consegue se cuidar e ficar em ordem com esses pais. Portanto, para quem tem muitas dores, muitas dificuldades, muitos obstáculos internamente em relação a pai e mãe, fica aqui comigo também, porque é importante você entender o caminho que você tem que seguir para modificar esse cenário. E, portanto, ter resultados diferentes aí na sua vida. Dizem, né, que quem não sabe para onde quer ir, pode chegar em qualquer lugar. Bom, é isso que eu gostaria de orientar neste momento. Então, começando a falar sobre o papel do pai e da mãe, eu vou colocar aqui então uma frase. Eu não sei se é verdade, mas ela me veio à mente agora há pouco. Eu anotei aqui e eu não sei se eu posso dizer que a frase é de minha autoria, tá? Mas, enfim, vou ser ousada e vou dizer aqui, a frase é de minha autoria, baseado, claro, na teoria da constelação. Então, a mãe, ela representa para o nosso psiquismo como a vida começa. Ou seja, quais os registros que eu vou fazer aqui no meu cérebro diante daquilo que foi como foi. E o pai representa, numa sequência, né, após esse serviço da mãe, né, que é como que a vida começa, como que a vida se estrutura aqui dentro de mim. O pai representa como que a vida prossegue. Então, eu vou repetir. A mãe representa como a vida começa. E o pai representa, a partir disso, como que a vida prossegue. Então, resumindo, a mãe, ela representa a estrutura, a estruturação. E o pai representa o fluxo. Ponto importante. Tem como um existir sem o outro? O fluxo tem como existir sem a estrutura? Não. E a estrutura, ela existe para o fluxo se dar, ser possível. Quando eu falo, o pai representa o fluxo, a mãe representa a estrutura, ou seja, é uma construção psíquica que se reflete num campo de energia no qual a gente está mergulhado, né? O famoso campo, que na constelação a gente trabalha muito com esse termo, né? Mas então,
É só a mãe? Não, é uma representação. É só o pai? Não, é só uma representação. Por quê? Porque, na verdade, é um campo energético. Então, na verdade, eu estou falando aqui do campo do masculino e do campo do feminino. Mas como que eu vou ficar em ordem com o meu campo do feminino e o meu campo do masculino? Porque os dois estão em cada um de nós, através da ordem com papai e mamãe. Obrigatoriamente tem que ser através deles, tá? Ah, mas por que, Inês? Porque nós viemos através do pai e da mãe. Então, eu querendo ou não querendo, concordando ou discordando, é através deles sim que a gente obtém a ordem. Claro que cada caso é um caso, o ideal é uma constelação para olhar para isso, tá? Porque cada pessoa traz uma história de vida ali junto com pai e mãe. Cada pessoa traz em si a história da sua ancestralidade. A gente até fala de alguns padrões, mas ainda assim é necessário olhar especificamente como é para você. Então, quando eu falo da estrutura que vem da mãe, vou aqui colocar para você uma metáfora, a metáfora da casa. Então, começa com a mãe, porque vou falar algumas coisas óbvias, né? Porque a gente, cada um de nós foi fecundado lá na barriga da mãe. Mesmo para quem veio de uma fertilização in vitro, ainda assim, no momento seguinte, foi colocado lá na barriga da mamãe. Ok? Então, começa lá. Prossegue ali durante todo o tempo da gestação. Tem um marco extremamente importante, até que Bert Hellinger, ele sinaliza como sendo o primeiro êxito da vida, que é o nascimento. E em seguida, o vínculo com a mãe, o segundo êxito da vida. Então, tudo isso que vai se dando ali junto com a mãe, representa na metáfora da casa o alicerce da casa. Né? Qual a fundura que foi cavado? Qual? Não entendo nada de construção, tá, gente? Então, quem tiver um conhecimento mais profundo, releve, por favor. Qual a resistência daquele material que é colocado ali, os ferros e etc. Porque depois, algo que vai ser externalizado, ou seja, que a estrutura que vai ser erguida em cima dessa base, aí sim representa aquilo que o Pai nos dá para a gente se posicionar na vida. O que eu dou conta, o que eu não dou conta. A casa, ou seja, as paredes que eu consegui erguer ali em cima daquela estrutura, representa isso do externalizar, ou seja, do fluxo. Como que eu concretizo aquilo que eu sou? O que eu realizo? Mas primeiro, portanto, precisa desse registro aqui, ó, na nossa estrutura psíquica. Dessas estruturas que a mãe dá, ou seja, que o feminino dá. Inclusive,
com algo que acontece ali nos primeiros anos de vida. Até ali, os primeiros mesmo, 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5. Qual a estrutura de afeto que a minha mãe conseguiu me dar? Como que eu registrei esse afeto aqui na minha mente? E principalmente, uma coisa que a mãe dá, eu vou tentar explicar isso para vocês, espero não me perder. Mas todo bebezinho, quando nasce, tem um lado dele muito ativo, que é um lado animal, que é o lado do instinto de sobrevivência. Sim, nós nascemos um animalzinho. E dos filhotes da natureza, dentre todos os animais, o bebê humano, o filhote humano, ele é o mais frágil. Ou seja, o filhote humano, sem um adulto para cuidar dele, ele literalmente morre. Né? Ou seja, o bebê humano, quando ele nasce, ele tem muito pouca autonomia de sobrevivência. Portanto, lá no cérebro desse bebezinho recém-nascido, tem um forte instinto de sobrevivência. Né? Ou seja, estou falando de estruturas ali do cérebro que sim, já estão ativas, nesse sentido do preciso sobreviver, preciso sobreviver. E aí a mãe é a principal responsável por transmitir a esse filhotinho a sensação de você está seguro, meu filho. Tanto que a mãe, ali no instinto materno dela, geralmente a mãe, ela vai ter sempre um movimento de proteção. Tem até uma imagem que eu gosto muito de trabalhar quando eu vou, até já tem alguns vídeos meus eu explicando essa imagem, que é uma brincadeira que é feita com bebezinho bem pequeno, né? Não recém-nascido, mas ali, talvez alguns meses, 1 ano, que geralmente o pai é que pega o bebezinho e joga ele para cima e depois pega. A mãe, nessa hora, quer morrer. A mãe, nessa hora, dá palpitação nela, porque ali aciona esse instinto materno, que é uma programação que tem no nosso cérebro de meu filhote é muito frágil, ele pode morrer a qualquer momento. Então, realmente esse papel, ele é muito da mãe. O pai vai levar a criança, vamos supor que já é um pouquinho maior, 5, 6 anos de idade, vai levar a criança para jogar futebol. Menino, por exemplo. Ou a menina, né? Hoje em dia as meninas também jogam bastante futebol. Na minha época, não, era bem separadinho. Mas vamos supor, um menino. O pai vai levar para jogar futebol. A mãe, se ela for junto, ela vai a todo momento intervir. Toma cuidado, ele vai machucar. Então, o instinto de sobrevivência da mãe está sempre nesse sentido. Proteger a vida. Para que a vida vingue e esse filhote possa perpetuar a espécie. Claro que quando eu falo isso, soa assim, né, como algo muito voltado para esse lado mais animal, mas, gente, não vamos menosprezar essa parte que atua em nós, faz parte de quem nós somos. Então, dependendo de como a mãe realiza esse trabalho,
Principalmente se ela fizer de uma maneira assertiva, ou seja, o que não é assertivo nesse trabalho da mãe? Os extremos. Né? Ah, não, minha mãe, ela nem olhava para isso, Inês. Ok, tá aqui num extremo. Ah, não, Inês, minha mãe, ela fazia de tudo, 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 tudo. Ela nem deixava a gente sujar a roupa. A gente não podia nem correr para não tropeçar, cair e machucar. Tá, então tá aqui no outro extremo, na superproteção. Ó, nesses dois extremos, tem aí um prejuízo muito grande para essa criança. Então, qual é a meta? O equilíbrio. Porque sim, para nós seres humanos, ali naqueles primeiros anos de vida, é muito importante essa sensação, o bebezinho ir construindo essa sensação de que, eu não vou morrer. Sabe aquilo que eu falei do instinto de sobrevivência do bebezinho? Tanto que o bebezinho, ele se liga aos cuidadores, né? Seja o pai e a mãe mesmo, ou qualquer outro cuidador. O bebezinho faz gracinhas, o bebezinho é aquela coisa mais fofucha. Para quê? Para acionar esse lado ali nos adultos que cuidam desse afeto. Para fazer vínculo. E, portanto, todo aquele instinto de sobrevivência, preciso viver, que o bebezinho nasce, se esse bebê fica muito ali nesse instinto, ali nos primeiros anos, e o vínculo com a mãe não se deu de uma maneira legal, de jeito a acalmar esse instinto de sobrevivência, então aí essa pessoa ela vai ter problemas, essa criança ela vai ter problemas nas fases posteriores da vida. Portanto, esse papel da mãe ali no início da vida do bebezinho é muito no sentido da mãe olhar, claro que ela vai proteger, claro que ela vai resguardar para que a vida seja preservada ali no filhinho dela. Mas é um papel muito importante de, aqui na mente do bebezinho, fazer ele se sentir protegido, seguro, mas na dose certa. Porque em certo momento, essa mãe, ela vai ter que permitir lá no íntimo dela, lá no coração dela, ela vai ter que permitir, pelo bem do filho, que esse filho transite para o pai. Porque posterior, ou ali num certo tempo, até em paralelo, o pai tem um papel imprescindível na estrutura mental da criança. Então, essa sensação de se sentir amada, cuidada, de que o instinto de sobrevivência não precisa ficar ligado o tempo inteiro, vai gerar na gente uma autoestima boa. Quando a mãe faz de uma maneira ok. Quando não estou aqui para quem está olhando, nossa, minha mãe não fez desse jeito, nossa, eu sou mãe, eu não fiz desse jeito para minha filha. Não estou colocando aqui de maneira a culpabilizar as mães, tá? Porque aqui a gente tem que ter o olhar sistêmico. Se a minha mãe não conseguiu me dar determinado tanto disso que eu estou falando aqui, ela não fez por maldade comigo. Muito provavelmente porque ela também não recebeu, ela não sabia como fazer. Ok? Então, a minha fala aqui não é para culpabilizar ninguém.
Como eu disse no início, é para que a gente, adultos, eu adulta, você adulta, a gente saiba qual é o passo a passo. Porque lá no final da minha fala hoje, eu vou te falar o que você pode fazer, caso você tenha identificado aqui a partir da minha fala que ficaram muitos buracos em termos aí daquilo que o seu pai e a sua mãe precisavam ter provido para você, ok? Então, tendo entendido o papel da mãe aqui na formação do nosso mental, e claro que isso não vem só da minha mãe, isso é anterior a ela, é passado de geração em geração, ou seja, geralmente tem um padrão de como as mães cuidam dos filhos. E até aí, a contribuição maravilhosa da constelação familiar, no sentido de, se o padrão é adoecido, então vamos quebrar esse elo dessa corrente, vamos trabalhar a ordem para que as gerações seguintes não precisem ficar condenadas a essa condição desse padrão de como as mães lidam com os filhos. Vamos prosseguir para o pai? Qual é o papel do pai nisso tudo? Claro que o pai vai estar presente o tempo todo, né? Falando aqui do ideal, da teoria. E o pai está presente o tempo todo, mesmo naquela situação em que o pai contribuiu só com o espermatozoide, vamos supor. Ai, Inês, quando eu nasci, meu pai foi embora, ele nunca mais apareceu. Ok, tudo bem. Mas o pai permanece em você. Mas como, Inês? Permanece. Ah, e tem até a outra situação, né, de talvez a mãe ter falecido ali muito precocemente, esse filho ainda era bebezinho, ou o pai ter falecido, né? Ok, mas ainda assim, o pai e a mãe permanecem em nós. Tanto no nosso DNA, ok? Cada célula nossa, metade é da mamãe, metade é do papai. DNA materno e paterno. Então, ó, o pai e a mãe estão presentes o tempo inteiro. E a constelação familiar, ela traz para a gente o conceito de campo morfogenético, que é um campo de energia em que as informações do meu sistema familiar estão ali, de alguma forma registradas. Principalmente aquelas mais marcantes, mais importantes. Ok? Portanto, o pai e a mãe sempre estarão presentes. Então, na sequência deste trabalho, né, em que a mãe representa como que a vida começa, ou seja, qual a marca, qual o registro ali no meu iniciozinho de vida que ficou aqui na minha mente. Essa estrutura que veio da mãe, ela vai ser necessária para que o pai possa atuar com a parte dele com sucesso. Para que aqui na nossa mente de filhos fique também registrado essa sequência do como ir para a vida. Né? Ó, a minha frase de mais cedo. Pai representa como que a vida prossegue. Então, a estrutura veio lá da mãe.
Bert Hellinger nos coloca na obra dele, em vários livros, que a mãe é o registro maior para cada um de nós do como servir a vida. E o propósito de vida de cada um de nós está ligado a isso. Como que eu sirvo a vida? Qual o meu papel aqui na vida? E o maior serviço que cada filho pode receber ao longo de toda a vida é o serviço da mãe. Olha só, a mãe estava ali propícia para a fecundação. A mãe, ela proporcionou a gestação. A mãe proporcionou o parto. Nascer de verdade, né? E na sequência, se foi a mãe que cuidou ou se foi outra pessoa que cuidou, aí cada pessoa vai ter uma história, né? Mas, de qualquer forma, é o campo do feminino atuando, ok? Então, a partir de certo momento, entra o pai nessa construção dessa estrutura da nossa psique, da nossa alma. E eu ousaria dizer que aquilo que o pai nos propicia nessa sequência de aprendizagem de como ir para a vida, o pai realmente ele é o responsável pelo fluxo. E também responsável por essa parte do como eu vou servir a vida. Quando eu falo do como servir a vida, aqui agora eu estou falando da parte prática, da ação mesmo, sabe? De manhã eu vou sair da cama. Para que eu vou sair da cama de manhã? Eu posso sair da cama para não fazer nada. Mas qual é o meu propósito quando eu saio da cama? Quando eu me levanto, eu me preparo para o meu dia. E o pai, muito conectado, né? O pai muito o representante desse campo do masculino. O campo do masculino, ele é muito o exterior. Então, o campo do feminino representa muito o meu interior. E o campo do masculino e o pai, aí, como principal representante para todos nós, representa como que eu vou viver esse exterior a mim. Para viver esse exterior aqui, eu preciso de uma estrutura interna, que é aquela que eu expliquei agora há pouco, que a mãe é que propicia essa estrutura interna maior. Se minha mãe me deu aquilo que eu precisava lá quando eu era bem pititica, ou seja, gestação, nascimento e bem pititinha, ok, ó, eu vou ter aqui na minha mente uma estrutura de eu confio na vida, eu confio em mim. E aí, então, com essa base, ó, lembra da casa? A base, o alicerce da casa. Se essa base, ela tá bem feita, então, em certos momentos, eu posso me aventurar aqui para fora. Porque o campo do masculino é isso. Eu gosto de uma imagem para me ajudar a entender bastante esse negócio de campo do masculino, campo do feminino. Vamos imaginar os nossos ancestrais lá dos primórdios, né? Vamos imaginar
os nossos ancestrais que viviam nas cavernas. Então, quem que principalmente saía para o externo, para caçar, para, sei lá, qualquer outra coisa que era necessário do externo à caverna? Geralmente era o homem, né? Porque ele era o mais forte, fisicamente falando, né? Então, quando esse homem se aventurava para esse externo, à caverna, vamos supor que ele fosse caçar para trazer comida para a família ou o grupo ali de dentro, que estava ali dentro da caverna. Então, esse homem, a hora que ele saía para esse externo, e mesmo que fossem mulheres, tá? Também é o mesmo posicionamento. A hora que saíam ali para fora, esse homem ou essa mulher que saiu para caçar, eles podiam sair com medo? Tipo assim, não sei que quais animais que tinham lá na época, né? Mas sei lá. Senhor bicho que eu vou caçar, que eu vou te matar. Me desculpe, por favor, seja bonzinho comigo. Ou estou com medo de você. Não. Dependendo do animal, na primeira respirada de insegurança, de vulnerabilidade, o animal. E pronto. Ali era um risco para a espécie, ali era um risco para aquele bando, para aquela família. Porque esse homem, ou esse caçador ou caçadora, não ia retornar com o alimento, com a água e etc. Então, veja bem que o campo do masculino é mais ou menos isso, tá? Mas, para esse caçador ir e caçar e desempenhar o papel dele, ele tinha que ter para onde voltar, ele precisava daquela estrutura do interno. Então, nessa metáfora, eu quero dizer o seguinte: cada um de nós tem essas duas estruturas, do interno e do externo. E o campo do masculino nos traz muito isso do eu vou. Ah, mas e se não der certo? Eu tento de novo. Faz parte. O que eu preciso é ficar viva, é sobreviver. Ou seja, o campo do masculino, ele representa muito isso do conseguir bancar o risco de viver. Se eu, daqui a pouco, encerrando aqui o meu trabalho da manhã, sair ali para a rua para ir ao restaurante, eu vou atravessar uma rua. É um risco. O que vai acontecer quando eu for atravessar aquela rua? Ou seja, o viver essa vida aqui do externo é um risco. Mas que, se eu tiver um bom alicerce, eu vou ter uma capacidade mais assertiva de avaliar esse risco, de, por vezes, pagar o preço do risco. Vai dar certo, vai dar errado ou vai dar mais ou menos? Não tem como saber na vida. Mas o pai, o campo do masculino, representa isso do fluxo. Eu preciso ir, eu preciso sair da cama todo dia, me levantar, lavar o rosto, comer, trabalhar, não sei, aquilo que cada um de nós faz. E aí a gente precisa das duas estruturas. E para quem, a partir disso daqui que eu falei teoricamente,
quem ao me ouvir está assim, Inês, então eu tenho um problema muito grave porque não identifico nada disso em mim. Provavelmente meu pai e minha mãe falharam comigo, então. Sim, provavelmente. Não existe a promessa. Ninguém nunca prometeu para cada um de nós filhos que tudo seria perfeito. Inclusive, se a gente for olhar a definição de vida, por nenhuma perspectiva que se vá definir a vida, e nenhuma tem a promessa que vai ser perfeito, que vai ser tudo lindo e maravilhosamente dado, né, a cada um de nós. Não. Só que muitos de nós ficamos infantilmente nesse desejo de que papai e mamãe tivessem feito diferente. Não, não fizeram, tá? Se você é uma pessoa adulta, tá aqui me ouvindo, não fizeram. Você tem aí a sua cota daquilo que seu pai e sua mãe não deu conta. Pode ser uma cota maior ou uma cota menor, mas todo mundo tem. Todo ser humano tem. Então, o que fazer? Bom, vou citar duas coisas. Uma é aquilo que a constelação nos traz. Vamos trabalhar a ordem. Vamos tomar pai, vamos tomar mãe. Né? Eles são seres humanos, vamos olhar para eles como adultos. Tanto eu, filha, olho de uma forma adulta para o meu pai e para minha mãe, quanto enxergar neles dois seres humanos. E como todo ser humano, a gente dá conta de um tanto e outro tanto, não. Então, uma primeira sugestão que eu coloco é sim se beneficiar desse trabalho que a constelação nos traz. Porque quando a gente faz esse trabalho do tomar pai e mãe, algo assenta no nosso interno. Algo melhora e algo de fundamental importância para o nosso eu. Agora, a segunda coisa que eu sugiro é aquilo que faltou, agora é com você. Não é mais com papai e mamãe. Papai e mamãe fizeram o que foi possível lá quando você era criança, adolescente. Agora, você é adulto. Aquilo que falta ou faltou e reverbera até hoje em você, é você adulta que tem que arregaçar as mangas, assumir essa responsabilidade e ir atrás do se dar. Agora, eu me dou. E para falar disso, do agora, eu me dou, eu preciso diferenciar alguns termos, que é importante aqui. Maternidade é diferente de maternagem. Maternidade é tudo aquilo que só a nossa mãe biológica pôde fazer pela gente. A participação na fecundação, a gestação, a nossa gestação, o nascimento, maternidade. Já a maternagem é aquilo que faz parte do cuidar de uma criança pequena e que é responsabilidade da mãe. Aquele afeto, o trabalhar para
como eu expliquei anteriormente, vou trabalhar para que esse bebezinho se sinta seguro, que aquele instinto de sobrevivência, ele vá se acalmando, e que esse bebezinho sinta que eu posso crescer, eu estou protegida. E que a responsabilidade é da mãe. Referente ao pai, é a mesma coisa, tá? Paternidade é aquilo que só o pai biológico pode fazer pela gente. Ou seja, falando em termos de biológico, eu diria que é o contribuir com o espermatozoide ali na fecundação. Agora, paternagem. A paternagem é o cuidado que o bebezinho recebe depois que nasce e que quem faz é o homem. Então, maternagem e paternagem não necessariamente vai ser feito pelos pais biológicos. Pode ser feito pelos pais adotivos, pelos avós, por uma tia, enfim. Aí é a história de cada um de nós, né? Ou pode ser feito pela mãe e pelo pai mesmo, ok? Inclusive, eu já fiz muita constelação em que a gente acabou chegando nisso, né? Principalmente referente à mãe. Dessa mãe não ter conseguido desempenhar esse papel ali no iniciozinho da vida. Mas ali na constelação, no decorrer da constelação, a vida mandou uma babá para essa pessoa. E essa babá fez essa função de maternagem. Por vezes acontece o mesmo em relação à paternagem. Ah, o meu pai não sei quem ele é, o biológico. Ah, mas a minha mãe casou com outro homem e o meu padrasto fez todo o papel da paternagem para mim. Tudo isso para te dizer o seguinte. Preste atenção, vou amarrar com o que eu estava falando anteriormente. A minha parte adulta no hoje pode realizar também esse papel de maternagem e de paternagem com a minha criança interior referente àquilo que faltou para ela. Exato, gente, eu acho isso fantástico, tá? Olha só, eu não preciso ficar condenada a sentir para sempre aquela insegurança lá no interno. As paredes que foram construídas aqui do meu eu vão desmoronar a qualquer momento. Não. Eu vou trabalhar me conectar à minha mãe, principalmente ali no iniciozinho da vida. Eu tenho aqui no meu canal do YouTube diversos vídeos em que eu ensino a fazer isso. E tenho também, para quem quiser adquirir um curso mais sistematizado e organizado, eu tenho também o meu curso Cuide da Sua Criança Interior, que eu ensino a realizar todo esse passo a passo. E o meu adulto também pode ter essa consciência da importância dessa estrutura que a mãe dá. Então, eu vou fazer a maternagem comigo mesma. E, em paralelo ou na sequência, eu vou trabalhar a paternagem. Lembrando que, quando o meu adulto vai fazer este trabalho, o meu adulto, se ele parar e perceber a minha estrutura interna, o meu adulto sabe quando é possível para mim e quando não é possível para mim. E aí o meu adulto vai saber respeitar esse tempo que a minha criança interior vai precisar para reconstruir ou pelo menos para redefinir algo de jeito que eu me sinta mais segura, referente àquilo que a mãe dá, né, ali na maternagem.
seguida, o meu adulto vai trabalhando tanto a maternagem quanto a paternagem. Bom, as reflexões que eu planejei, que eu coloquei aqui para a gente refletir hoje eram essas. Eu já vou encerrando por aqui. Desejo a todos uma boa semana. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreva aqui no meu canal. Será um prazer te ter por aqui, tá bom? E no mais, grande beijo e até um próximo momento.